Glória a Deus. Deus é bom. Pai, nós Amém. queremos te dar graça nesse momento, nessa manhã, nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu a Amém. oportunidade de estar na tua presença, porque Sim. somente tu, Senhor, para dar essa oportunidade. Nós temos o privilégio de sermos chamados à Igreja de Deus. Nós temos o privilégio de hoje nós sermos o povo ungido de Deus em Cristo Jesus. No tempo Amém. passado, em Salmo 105, Deus diz que não toqueis no meus ungidos e não toquei não mexer com meus profetas. Hoje, não toqueis na minha igreja e não mexer com meus profetas. Nós te damos graça, Pai, nesse momento, e que os profetas de Deus vão trazer a sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus, e que essa palavra venha a ser inspirada pelo Espírito Santo para encher nosso coração com a tua presença. Nós te louvamos, nós te glorificamos para a honra e glória do Senhor e que Deus seja louvado. Amém? Amém. Amém. Ô, irmão Amém. Sanders, irmã Ângela. Irmã Ângela, irmão Sanderson. Aleluia. Aleluia, né? Eu acho que Amém. ontem o Vitor nós compartilhamos. As- Graça e paz, irmã. Nós compartilhamos a respeito, começamos a compartilhar sobre o Espírito, Deus presente e revelado em Cristo, né? Como Amém. Espírito, o próprio Deus, né, irmãos? Acho que a gente tem que começar falando realmente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Amém. Pela sua manifestação. Então, antes do irmão Vitor, das abordagens, do resumo, que inclusive eu acabei de imprimir aqui, foi muito bom, eu queria iniciar com os irmãos em Lucas, no capítulo 3, no versículo 21 e 22, e depois no capítulo 4, no versículo 1. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em Amém. ti me comprazo. E no capítulo 4, a gente já vê uma situação maravilhosa, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Amém. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome, né? Todos nós conhecemos essa palavra, né? E agora nós vamos pegar um gancho, irmãos. Vamos em Atos dos Apóstolos, bem no início, capítulo 1. Escrevo, escrevi, ó primeiro livro, capítulo 1, versículo 1, ó Teófilo, né? Quer dizer, o amigo, né? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E depois tem mais um versículo, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe fora que falasse, que, que lhes concedia que falasse. Amém, irmãos? Essa é a abertura que eu queria trazer para os irmãos, que hoje nós vamos falar sobre o Amém. Espírito Santo, o Espírito da verdade, a manifestação de Deus, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Esses Pode versículos continuar, que. irmão. Ah, bom, esses versículos que o irmão trouxe, eu acho que deu uma base bem forte, né? Para vermos dentro dessa mesma posição que nós estamos abordando. A gente começou umas reuniões já abordando João 14, e os irmãos lembram como foi riquíssimo para nós vermos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo.
Na abordagem anterior, a gente desenvolveu bastante, né? Quase 1 hora e 20 minutos sobre a pessoa do filho, né? E nós mostramos, irmãos, como que é maravilhoso nós vermos a distinção, né? Jesus 100% homem, mas também 100% Deus. E ficou muito claro para nós a persistência do filho. Nós abordamos bastantes versículos, né? Que mostrava que ele já existia antes. Mas como que nós podemos ver a encarnação, né? Como que nós entendermos essa humanidade de Jesus? E nós tínhamos lido um versículo bem chave, né? E os irmãos, por favor, lembrar de novo em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Os irmãos lembram que esse versículo é central, porque ele traz o propósito por um lado, mas também traz a encarnação. Você vai ver que diz assim, evidentemente, uma outra versão fala assim, indiscutivelmente. Isso que nós nunca podemos deixar de lado, né? É claro e evidente que grande é o mistério da piedade. Olha, irmãos, é impressionante esse versículo. Ó, 2 pontos. E aqui vai explicar o que é esse mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Tem outra versão que diz Deus manifestado na carne. Quando eu fui no texto original, eu fiquei surpreso, porque a palavra é Deus manifestado na carne. Aqui traduz-se aquele que foi manifestado na carne. Então você pode dizer, não, quem foi manifestado na carne é Jesus. Mas aqui o versículo ele traz Deus manifestado na carne. E isso aqui é muito rico, porque nos mostra que, ó, Deus se manifestou na carne. E aqui você associa com João 1,14. O verbo que era Deus se fez carne. E continua dizendo o versículo: Deus manifestado na carne foi justificado no espírito, contemplado por anjos, crido no mundo, recebido na glória. Maravilhoso, né, irmãos? Quando nós olhamos para esse versículo, nos deixou claro entender que realmente quando nós vemos Jesus, vemos quem? E quem que nós vemos quando vemos Jesus? Vemos Deus, Deus. vemos o Pai. Lembra que Felipe questionou? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus replicou, né? Ô Felipe, tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Quem me vê a mim, vê o Pai, não é? Não diz assim? Então, Amém. como dizes tu, mostra-nos o Pai, não credes que eu estou no meu Pai e o Pai está em mim? Você vê que impressionante isso aqui, né? É importante, irmãos, porque eu estou trazendo essa distinção que o pai estava no filho, mas quem que mais estava no filho? O irmão Amaury leu, né? O Espírito? O espírito. Mas será que o espírito é separado do pai? O que vocês acham? Não, Não não. é, irmão. Por isso que é rico, irmãos, nós abordamos isto, porque quando nós estamos falando que o pai estava em Cristo, o versículo 17 do capítulo 14, olha, irmão, olha lá, que lindo esse versículo. O, vamos lá, capítulo 14, versículo 17 de João. Olha que lindo. O Espírito da Verdade. Aqui ele vai fazer uma distinção. Aqui não disse só o Espírito Santo. Disse o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. Por que que não pode receber? Porque não o vê nem o conhece. Ó, Aqui nessa versão está dizendo o Espírito que o mundo não recebeu. isso, que o mundo não recebeu. Muito bom. Isso aí, irmão. O que o mundo não pode receber, o que não recebeu. Por quê? Porque não o vê nem o conhece. Agora, vós, aqui os discípulos, vós o conheceis. Vós o conheceis por quê? Porque habita convosco e estará em vós. E quando eu disse habita convosco, ele está falando do Espírito da Verdade. Então, de que maneira o Espírito da Verdade estava com os seus discípulos?
Então tem dois espíritos, da mentira e da verdade? Isso, tem sim, irmão, desse jeito mesmo. É o espírito do engano, né? O espírito da mentira, existe sim. Mas aqui o ponto é o espírito da verdade. Aonde que estava o espírito da verdade para dizer Jesus que está convosco? No nosso coração. Na pessoa de Cristo, ali no versículo, irmão, versículo 17. Versículo 17 diz que o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece nem o vê, não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, futuro. Então, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, como é que estava com os discípulos, irmãos? De que Através do maneira? Espírito. Através do Espírito. Sim, o Espírito da Verdade que está convosco, mas de que maneira o Espírito estava com os seus discípulos? Esse é para pensar só, né, irmãos? De que maneira que estava? O versículo diz que está convosco, tempo presente, e estará no futuro em vós. A pergunta é: de que maneira o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, estava com os discípulos? E a resposta Né? é Pela palavra? isso, pela palavra, mas é pela pessoa de Cristo. Lucas 3:21. O irmão Mauri leu, né? 3:21. Disse assim: vou ler de novo. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. O que aconteceu quando ele se abriu o céu? Versículo 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de quê? Forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me compraste. Então, aqui, irmãos, entendemos que o Espírito da Verdade é o Espírito Santo também. Esse Espírito Santo veio na pessoa de quem? De Cristo. De Cristo. Então, quando Cristo estava com seus discípulos, Jesus estava com seus discípulos, quem mais estava com os discípulos? Espírito. Aí, irmão, o Espírito estava. Aqui no. Continuando aqui na leitura, né? O irmão trouxe esses dois versículos de Lucas 4 também, e Atos 2, né? Em Atos 5, se os irmãos me acompanham lá, Atos 5, olha que lindo, irmãos. Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Aqui nós queremos distinguir que o Espírito Santo não é uma força, tá? Porque alguns ensinamentos, principalmente aí de alguns grupos, falam que o Espírito Santo é uma força. Ele não é uma pessoa, né? Ele não é Deus, ele é uma força. Mas aqui nesse versículo que nós conhecemos, né, bem conhecido para os irmãos, irmãos, esse aqui é muito importante lembrar, porque era uma prática da igreja primitiva, do que eles estavam experimentando. E os irmãos ali, eles estavam experimentando algo que era muito forte. E então então disse Pedro, Ananias, aqui Ananias e Safira. Ananias, por que encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte desse campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Observe, irmão. Diz, no versículo 3 diz que mentiu para o Espírito. Mas o versículo 4 diz: mentiste a Deus. Então, o que está dizendo em outras palavras? Que quando Pedro, ou quando Ananias e Safira mentiam ao Espírito, estavam mentindo a Deus, viu, irmãos? Então, nós estamos trazendo esta distinção nesse versículo, também assim em 1 de Coríntios 2:10, né? Aqui, 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Nós precisamos lembrar que no 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o versículo 10 traz o destaque: mas Deus não revelou
Pelo Espírito. Olha isso que impressionante. Pelo Espírito, Deus nos revelou, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha, irmãos, que impressionante, irmãos. E aqui nessa distinção você pode ler, porque no versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito? Então está trazendo uma distinção muito forte, que o Espírito de Deus é que conhece as coisas de Deus. Mas o Espírito do homem, ele conhece apenas o quê? As coisas de Deus ou as coisas do homem? E, As logicamente, coisas do homem. as coisas do homem. Então, nós podemos tirar essa ideia, esse pensamento que o Espírito de Deus está misturado com o Espírito humano. Porque se o Espírito humano estivesse misturado com o Espírito de Deus, que seria, passaria a ser, né? Já passaria a ser Eterno. 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 Então, olha, o Espírito humano, ele conhece apenas as coisas do homem, não as coisas de Deus. Agora, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, conhece as profundezas de Deus. E esse Espírito que veio habitar em nós é que revelou a nós. Não é impressionante isso aqui, irmãos? Isso aqui nos deixa claro, irmãos, para mostrar que esse Espírito que habita em nós é o próprio Deus em nós. Isso aqui é muito forte. Ó, quando nós falamos do Espírito, nós falamos assim, né? O Espírito de Deus que habita em nós é uma coisa, mas o Espírito Santo no Antigo Testamento é outra coisa. Certa maneira, irmãos, nós precisamos entender, por exemplo, ali em Gênesis 1, 2, que aconteceu com a terra. A terra estava vazia e sem forma, mas o versículo 2 diz: e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha só que impressionante isso aqui, irmãos. Então, onde que nós vemos o Espírito na criação? Ó, o Espírito Santo estava pairando sobre as águas. O que significa isso? Que o Poder próprio de Deus. Deus, que é o Espírito que estava criando as coisas. Não é Poder de maravilhoso Deus. essa expressão, irmãos? Em Jó, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, tem um versículo que é lindo, irmãos. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Poder de Deus. Então, quem é que fez ao homem? E a gente vai falar, foi Deus. E como que fez? E aí você tem o relato que diz que ele, do pó da terra, né? Do pó da terra deu forma ao homem. E logo mais, o que ele fez? Soprou para ele e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Alma vivente. Mas aqui em Jó, capítulo 33, versículo 4, diz que o Espírito de Deus me fez. Viu, irmão? Que impressionante isso aqui. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Agora, Deus é o que, irmãos? Deus é Espírito. Você vê que impressionante, irmãos? Deus é Espírito. Então, isso mostra, irmãos, que esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque está convosco e estará em vós. Isso significava que depois da ressurreição de Jesus, o que ia acontecer? O que o irmão leu aqui no Lucas, em Atos 2, né? Você lembra que tinha uma profecia que ele derramaria seu espírito sobre toda a carne? Então, isso Amém. aqui, irmãos, Joel. Em Joel. isso é Joel e em Atos também. Tem vários versículos que vão mostrar sobre essa promessa que foi cumprida em Pentecostes. E que ali, né, em Pentecostes, agora, depois da ressurreição de Jesus, agora se cumpriria que o Espírito da verdade passaria a morar vamos dizer, não somente com os discípulos, mas nos discípulos. Isso aqui, irmão, nós estamos só sedimentando, porque os irmãos também vão com certeza abordar mais, mas é bom trazer, irmãos, todos esses aqui são provas evidentes do que nós estamos falando.
o Espírito que habita em Cristo, né? Como nós podemos ver no andar de Jesus? João 3,34. João 3,34, se os irmãos foram lá, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Quando Jesus falava, os irmãos lembram? As palavras que ele falava, não falava de si mesmo, mas como o Pai o ensinou, ele falava. Mas aqui você vê que é o Espírito que vai falar. Porque, o que está falando com isso? Que por meio do Espírito é que Jesus falava. Então você vê essa coerência ou coexistência mútua. Por exemplo, questionaram a Jesus que mostre o Pai. Por que eles queriam ver o Pai? Mas também, assim como eles questionaram ver o Pai, eles também não entendiam sobre o Espírito habitando em Jesus. Olha como que impressionante isso, irmãos. Porque quando nós vamos no capítulo 4 de Lucas, os irmãos lembram, vão lá acompanhando a leitura, versículo 14. Olha o que diz Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, ou do Espírito, regressou para a Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então, você vê, irmãos, nós precisamos lembrar, por que Jesus, agora que o Pai está nele, também podemos dizer que o Espírito está nele, e ele se movia pelo Espírito. Você presta atenção que tudo que ele ensinava era do Pai, mas tudo que ele fazia era pelo Espírito. Aqui nós vemos, irmãos, que quando nós estamos vendo Jesus, estamos vendo também quem? Estamos vendo o Pai, mas também estamos vendo o quê? O poder do Espírito Santo. Olha que impressionante, irmãos. Ah, ó, que maravilhoso, hein? Ou seja, nós não temos o questionamento dos discípulos para que mostre o Espírito. Por que os discípulos não questionaram a Jesus para que mostrasse o Espírito? Porque todo judeu estava claro que o Espírito de Deus era um ato de presença, né? E todos os profetas que Deus enviava, o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, no Antigo Testamento, você tem registros claros que o Espírito de Deus, como disse o irmão Ronaldo, estava sobre os profetas. Qual o exemplo claro que nós temos nas Escrituras que o Espírito de Deus estava sobre os profetas? O irmão lembra? Quem que era? Um exemplo claro, ele tinha muita força. Em Davi diz que Samuel, quando ungiu a Davi, o Espírito permaneceu sobre Davi, né? Isso, muito É bem. um dos exemplos. É um dos exemplos. Outro é Sansão. Sansão. É isso. Você lembra que ele tinha força? Não era dele a força, era de quem? Do Espírito. Você vê? Jesus, quando veio no poder do Espírito, quando foi para Galileia. Mas não era para força, né? Não era para levantar portas e matar soldados, não. O poder do Espírito era para levar as pessoas ao reino dos céus. Jesus, quando estava aqui na terra, irmãos, ele anunciava o quê? Que o reino dos céus estava próximo. 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 Então, nós podemos dizer que em Jesus, o reino dos céus estava como realidade. Então, o poder do Espírito Santo que desce aqui, irmãos, era para mostrar que ele era a verdade. A palavra dele era a verdade. A pessoa dele era a verdade. Então, pelo Espírito, Jesus Cristo anunciava o reino do céu. Maravilhoso, né, irmãos? Isso aqui nos deixa mais claro. E não sei se o irmão Mauri, você está seguindo a leitura, irmão? Viu o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Sim. João 14:17, Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem o Isso. conhece. Vós Exatamente. os conheceis porque ele habita convosco e estará em vós.
Muito bom. Romanos 8, né, irmão? Romanos 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Esse de alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você Isso. viu a conexão, né, irmão? É interessante que diz o Espírito de Deus, né, irmão? É. Então, o mundo não podia ver, nem podia conhecer, né? A quem mais não podia conhecer também o mundo? Porque diz que o Espírito não era conhecido pelo mundo. Mas quem também não era conhecido pelo mundo? João, capítulo 16, versículo 1 e 2. Então, no 17 que o irmão leu, diz que o mundo não conhecia o Espírito da verdade. Mas a pergunta é: a que mais o mundo não conhecia? E 3, versículo 1, 2 e 3. Jesus diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar o culto a Deus. Ou seja, quando ele mata, vai matar por causa de Deus. Mas por que que eles vão fazer isso? Versículo 3. Isto farão porque não conhecem quem? O Pai e nem a mim. Então você tem três pessoas que o mundo não conhece. No capítulo 14, versículo 17, eles não conhecem o Espírito da verdade. E aqui no versículo 3 do capítulo 16, não conhecem quem? O Pai e no Filho. Você está vendo que impressionante, irmãos? E a gente não está falando de Trindade, estamos falando de Deus. Três pessoas, né, irmão? Que impressionante, não é? É, Maravilha, irmão. a Bíblia não tem essa palavra Trindade, mas você vê três pessoas. Ah, é maravilhoso. Isso aqui, irmãos, nós podemos, vamos dizer assim, trabalhar mais em nosso coração para nós percebermos. Nós estávamos na reunião domingo passado na casa do Luciano, e o Luciano falou assim: Puxa, como nos falta a percepção de que Deus triuno está em nós. O Pai, o Filho e o Espírito. É impressionante, irmãos. O irmão Amaury leu o capítulo 8 de Romanos, versículo 11, né? Podemos ler de novo, né, irmãos? Vamos lá de novo. Romanos 8. Ó, isso aqui é muito impressionante, irmãos. Porque no versículo 9 não diz que é o Espírito que habita. O que que diz? Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas aqui ele vai dizer assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo. Olha que impressionante, irmãos. É o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo? Olha isso aqui impressionante. Esse tal não é dele. Então, com isso, irmão, nós estamos dizendo que dizer que habita Cristo em mim não está errado. E dizer que o Espírito habita em mim não está errado. Por que que não está errado? Porque eles são um. Tá vendo que impressionante? É maravilhoso. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós. Tá vendo? Lá dizia que o Espírito de Deus que habita em nós. Mas o versículo 10 diz que Cristo está em nós. Você vê que não tem dificuldade nessa escritura, irmão, para quem crê. E quando Cristo está em nós, além do Espírito, o que mais está em nós? O próprio Deus, né, irmão? Aleluia! O próprio Deus em nós, irmão. Você sabe que nós temos uns irmãos que nós estamos cuidando e às vezes se questiona, né? Puxa, mas Deus morando em nós é muito difícil isso aí. Eu sou tão pecador, gente. Ou eu não sou de Deus, ou Deus está habitando em mim, é muito forte isso aí. Você sabe que quando você começa a pensar, eu falei para essa pessoa, né? Quando você começa a pensar dessa maneira, é um dardo inflamado do maligno.
Porque a pessoa começa a olhar para quem? Para si mesmo. Esse é o objetivo do diabo, irmãos. Levar a pensar e olhar para você. Não, eu sou indigno. Não, como é que eu vou? Como que Deus vai habitar em mim? Se Deus habitasse em mim, então, meu Deus. Não é? A gente não fala assim? É muito forte. A gente até bloqueia na cabeça essas coisas porque não quer pensar nisso. Então, os dardos inflamados é para você olhar para você. O único que pôde suportar a presença de Deus foi Jesus, né? Ele não tinha pecado, né? Isso. Mas as Hoje nós escrituras. só, Pode hoje nós falar, só irmão. suportamos o Espírito, né? Hoje só o Isso. Espírito pode, mas o próprio Deus, somente em Cristo Jesus, ele habitou, né? Ele foi tabernáculo de Deus, né? Só isso. Isso, irmão. Então, uma segurança para nós é que esse Espírito que Deus fez habitar em nós é o Espírito de Cristo. Como fala o versículo aqui, né? Se o Espírito de Deus habita em vós, então o próprio Espírito de Deus que habita em nós dá testemunho de quê? De que somos filhos de Deus. E o questionamento é esse, irmãos. Todos os irmãos perguntam a mesma coisa. Todos os irmãos têm dúvida disso. Será que nós temos o Espírito a partir de um momento em nossa vida com Deus? Ou será no início com Deus, né? Muitas pessoas perguntam justamente porque não conseguem ver de uma maneira clara isso aqui. E é bom nós falarmos disso e abordarmos disso de uma maneira tranquila e clara. Quando uma pessoa que não conhece o Senhor, não tem o Senhor, mas ela ouve o evangelho que Paulo vai dizer em Romanos 1, 16, 17, né? Que ele não se envergonhava do evangelho. Por quê? Porque era salvação para todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. Olha que impressionante, irmãos. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê, que nele crê. Então, quando a pessoa ouve o evangelho e crê no evangelho, é automático, irmãos. O Espírito vem para essa pessoa. Então, claro, logicamente, o Espírito que vem habitar em nós, a gente tem dúvida. Será que ele vem e depois vai embora? Será que ele fica, está conosco e depois vai embora? Eu faço alguma coisa errada, o Espírito vai embora? Ah, não, eu pequei, não, o Espírito de Deus já foi embora. Irmãos, por isso que nós precisamos nos lavar os pés uns aos outros. Porque nosso posicionamento, irmãos, é pelo que a Escritura fala. Nós precisamos tomar posse do que as Escrituras falam. O Senhor falou em João 14: Não os deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos tempos. Ah, não, mas se você pecou, já o Espírito de Deus foi embora. Ou senão, quando você se reconcilia com Deus, o Espírito volta. É assim? Então ele vai e volta, vai e volta. Porque eu errei, então o Espírito já não está mais comigo. Aí eu me arrependo, o Espírito volta. Não, irmãos. Ele estaria conosco pelo Espírito até a consumação dos séculos. Então, o próprio Espírito que nós recebemos, ele confirma com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Onde que nós temos esse versículo? Esse é Romanos, né? Romanos 8. Mas tem um versículo que nos ajuda. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Que diz lá? Versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. É porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Aleluia! Glória a Amém. Deus! Ó, nós vimos em Romanos que aquele que tem o Espírito de Deus morando nele. Depois vimos aquele que Cristo habita nele. E aqui vemos o Espírito do Filho que habita em nós. Espírito de filiação. Em João 14, 17, o Espírito da verdade. Em Lucas 3, o Espírito Santo. Será que são diferentes, irmãos?
Não são diferentes. É o mesmo Espírito. Agora, como nós entendermos isso? Isso aqui é muito importante, irmãos. Quando o Espírito Santo vem a nós, a menos que nós abandonemos a fé, a menos que nós desprezemos as coisas de Deus, o Espírito de Deus está conosco. Por exemplo, tem um versículo em Salmo 139, versículo 7, que diz: Aonde me ausentarei do teu Espírito? Lembra desse versículo? Se eu vou para as profundezas do abismo, lá está, Senhor. Não diz assim? Então, esse Espírito que está conosco, irmãos, é até a consumação do século. Isso aqui é muito importante para a nossa fé. Irmãos, quando nós lidamos com as coisas de Deus, não é pelo que eu sinto e pelo que eu olho para mim. É pelo que as Escrituras nos diz. O irmão Maurício sempre fala, não ultrapasseis o que está escrito. Então, quando você olha para as Escrituras, mas você não consegue perceber, você não crê nisso aí, é muito forte você que Deus mora em você, né? Pelo Espírito. O Espírito Santo ele não é um representante, irmão, de Deus. Não é alguém inferior a Deus. É o próprio Deus. Olha, meu irmão, isso aqui é maravilhoso. É para pegar assim, a mão nos cabelos e arrancar eles. Não é, irmãos? Irmãos, não é para Irmão, você ficar. Pode olha, falar, irmão. olha esse versículo só para em João 14 que vai falar sobre isso. Sim. 14:23. Se Opa, isso alguém, aí. respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Amém. Aleluia. É a pergunta que os irmãos fizeram, né? Então, que palavra que a gente tem que guardar para que o Espírito de Deus venha? E a resposta é bem simples, né? Por exemplo, irmãos, se o Espírito de Deus habitasse, não habitasse em você, você tem como guardar a palavra? Não tem como. Como é que você vai guardar a palavra? Primeiro você tem que obedecer os mandamentos para depois o Espírito de Deus vir. Você tem que entender que quando disse guardar a palavra no contexto ali é que a pessoa tinha que crer no Filho. Esse é o contexto que está falando. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Se você ler todo esse capítulo, você está entendendo que a palavra dele, eles tinham que guardar, eles tinham que crer na palavra dele. Eu vou preparar um lugar, mas quando voltar, os trarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas os discípulos tinham muita dificuldade, que nem nós também. Muita dificuldade de crer nessas palavras. É muito forte para um judeu falar que ia morar nele o Espírito de Deus, né? Vitor, sabe qual é o problema? O problema essencial, acho que dos Sim, judeus e o nosso também. sim, Aí o Senhor falou, não crees, ou seja, em espanhol seria, não crees que eu estou no Padre, el sim, Padre em mim. sim. Agora, qual a maior dificuldade do homem? É crer. É crer. Muito bem, isso É aí. simples, a coisa é simples, crer é, desde o ponto de vista do que o Senhor ensinou é. Mas para o homem é tão difícil porque ele quer entender Quer primeiro. entender. Quando você entra no campo da fé, baseado na palavra do Senhor, não é questão de entender. Isso, Você está tentando explicar, tentando, digo, não é que você não está explicando, mas é como a nossa explicação é limitada, né? sim. Mesmo se explicando, a nossa mente não vai conseguir entender, por exemplo, que fala assim, eu estou no Pai em mim. Mas aonde que você já viu tudo isso aí? Não dá para entender. Porque Isso, quando ele de repente fala do Pai, sim. ele fala como filho, de repente ele fala do Espírito, né? Hum. E fica muito confuso toda aquela explicação do próprio Senhor. E nós aqui estamos tentando explicar também. Então, ele fala assim: não crees, é porque É, é difícil para o homem crer, Vitor. sim. Aí, quando eu creio, não é que eu creio na minha mente que entende. Se É eu verdade. primeiro creio, não entender, mesmo não entendendo, isso vai resultar uma coisa muito positiva. Agora, depois eu tenho que entender alguma coisa, mas eu não vou conseguir entender tudo. Esse que é o maravilhoso de Deus, porque você vai experimentar mesmo assim, mesmo que você não saiba explicar tudo, porque é tão difícil explicar, né? Já percorreu como 50, 60 versículos, mas mesmo assim,
Se talvez é difícil de explicar, então a mente humana ela é limitada, mas é que Deus quer dar muito mais do que você entende através da fé da sua palavra. Essa é a base, né? É, só isso que eu queria Hum. dizer. Amém. Muito bom, irmão. Isso aí. Obrigado pela aporte, porque é oportuno. Você sabe que tem um versículo aqui, gostaria que os irmãos fossem nas escrituras agora, Atos 5:32. Vai lá, por favor. Quem achou pode ler. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aí. Bom, a grande dificuldade é essa questão, porque aqui, vamos dizer assim, tem uma condição para você ter o Espírito. É. Qual é a condição? Obedecer. E eu fiz a pergunta para o irmão Amori, e o Amori respondeu, né? Você pode obedecer os mandamentos, obedecer a palavra de Deus sem o Espírito? Não tem Não, como. não, não tem como. Não tem como. Ou seja, primeiro você tem que receber o quê para poder obedecer? O Espírito. Espírito. Então, o que seria o sentido obedecer aqui? É crer, irmão. Esse é o sentido verdadeiro desse versículo aqui. O Espírito de Deus que outorgou aos que creem, primeiramente. Porque obediência é ao que a palavra que está sendo pregada para nós. Olha a dificuldade do capítulo 14 com os seus discípulos. Eles tinham que obedecer crendo. Qual é a obediência aqui? É crer, irmãos. E a grande dificuldade, como o Carlos falou, é crer, irmãos. A gente minimiza às vezes. Não, a gente não entende, mas quando a gente toma posse, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Lembra aquele Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e é galardoador dos que lhe buscam, ou buscam, né? Em outras palavras, os que creem. Porque, irmãos, pela fé é que nós tomamos posse da realidade espiritual, irmão, não tem outra condição. As pessoas querem fazer coisas para merecer. Ou seja, elas se tornam merecedoras porque elas fazem coisas. Mas com Deus não é assim, irmãos. Nós tomamos posse quando nós cremos. E quando nós cremos, nós unimos a Ele. Oi, irmão, que maravilhoso. E o amor de Cristo nos constrange, sabendo isto, um morreu por todos, logo todos morreram, para que depois Perdão. dessa união, depois que nós estamos unidos nele, como resultado, irmão, nós temos um viver que agrada a Deus. Não é guardar mandamentos, irmão. Não é você, o que tem que fazer? Não era assim que perguntaram? Quais são as sombras de Deus para que a pratiquemos? Israel sempre teve esse problema com Deus, irmão. Eles não estavam nem aí com Deus. Eles queriam só guardar mandamento para que Deus abençoe ele. Nós não podemos incorrer nessa maldição, irmãos. É uma maldição você lidar com Deus para você obedecer para receber. Essa é uma tristeza quando você leva uma pessoa a fazer para que ela possa receber. Porque vai colocar carne em ação, vai fazer esforço próprio para agradar a Deus. União com Deus, irmão, é quando você toma posse da verdade. Jesus falou: Eu vim para este mundo a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que dá verdade, o que acontece? Ouve minha voz. Crê, irmãos. Que maravilhoso, irmão. Por que nós estamos falando isso? Porque quando você crê, o próprio Espírito de Deus vem habitar em nós, irmãos. Então, graças ao Senhor por isso, nós temos uma experiência aqui no. Eu não lembro exatamente o versículo, se algum irmão me ajuda a buscar ele. É quando. Eu acho que no capítulo 9 de Atos, é quando o apóstolo Paulo ele foi para alguns discípulos e perguntou para eles em que batismo eles foram batizados. E aí eles falaram: não, fomos batizados no batismo Batismo de de João. João. É. Os irmãos lembram onde está isso aí? Está Ó, em me ajuda a Atos, né? buscar, irmãos. É. E aí é perguntado: vocês receberam o Espírito?
Bom, nunca ouvimos falar dele. Mas como que ele pode ser crente se não receber o Espírito? Atos 19, irmãos. 19, versículo 2. Se alguém achou, pode ler. Atos, capítulo 19, versículo 2. E perguntou: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao, ao que lhe responderam: bem, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, aqui, ele era crente, irmãos. É interessante isso aqui. Porque quando você lê no contexto, eles eram crentes. Eram, vamos dizer assim, estavam junto com os irmãos. E eles foram batizados no batismo de João. É o que acontece hoje na grande maioria dos crentes. Eles vão na onda dos outros e fazem o que os outros dizem, mas eles não têm experiência com Deus. Está no meio dos irmãos, mas nunca tiveram a experiência de ter o Espírito. Porque, irmãos, lamentavelmente, não está sendo pregue o Evangelho. O Evangelho, irmãos, quando é pregado verdadeiramente, a pessoa crê e recebe. E esses aqui é um exemplo muito claro, porque eles nunca ouviram falar do Espírito Santo. Nunca ouviram falar. Olha que interessante. Vamos ler a leitura, por favor, irmãos. Versículo 4, irmão Mori, adiante. Então vamos continuar, que ela dá um contexto muito bom isso No aqui. 3, né? 3 e 4. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. E até aquele momento, eles só tinham ouvido isso, né, Eu irmão? ouvido isso. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a Isso. saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Olha que palavras. E tanto falava em línguas como profetizava. Eram a todos uns 12 homens. Que maravilha, né? É Como que o isso. Senhor É, guarda, irmão, é na isso. simplicidade, remete àquilo que o Carlos falou. Sim, Remete na nossa própria ignorância, na verdade. nossa incapacidade. Entender é uma coisa, crer é outra. Aqui o que Isso. acontece? Eles creram em Deus, Isso. mas eles não tinham ouvido falar do Espírito. Isso. Eles creram através do quê? Do batismo de João Batista. Batismo de João Batista. Que era... E o Senhor, como o Senhor fala, ele vai até estes, através do vaso de barro Paulo, para falar: opa, agora tem uma diferença. Agora vocês vão estar ligados internacionalmente pelo Espírito da Verdade, né, irmão? Vamos falar assim, né? Então isso é maravilhoso. Essa Sim, palavra é muito rica, irmão. muito Porque rico. essa palavra dá uma conotação muito grande. E você vê que não parou ali, né? Não, Sabe um importante, irmão, aqui? Eu acho que se repete também lá para Ananias, isso. para capítulo 3. Eu quis lembrar do como que se Do chama Atos? não, de Atos, de João capítulo Ah, 3. João capítulo 3. Como que Isso. chama? Porque o que acontece? Aqui houve uma confirmação e eles Sim, receberam o Espírito, né? Aqui isso. é Nicodemos, desculpa, irmão, estava Ah, querendo sim. lembrar, Ah, eu sim. tava com Ananias na cabeça, mas era de Nicodemos. Podemos. Então, olha que pano de fundo que tem essa palavra que você leu. Nesse momento, eu fico me imaginando, João Batista, arrependei-vos que está próximo ao reino de Deus. E eles creram. E eles foram guardados, que eles estavam crendo no Senhor. Tem muita figura do Velho Testamento da Isso. transição aí, irmão. É verdade. Entendeu? Essa coisa. Mas nesse momento, já a obra do Senhor estava avançando. Sim. E peraí, olha, vocês precisam vir para a obra de Deus, que é o derramamento do Espírito. Amém. Então, irmãos, isso daí é o seguinte: quem não nascer de novo não pode ver o Espírito de Deus, né? Então, Isso. nesse momento, o que acontece? Teve uma confirmação. Eles receberam. Ali, foi claro, receberam o batismo do Espírito Santo. Mas Deus Isso. guardou, irmão. Guardou a Isso. fé daqueles que creram, Guardou. né? Guardou. Não é verdade? Eles podiam ser nômades vivendo no lugar, mas o Senhor não permitiu. Isso. Permitiu que eles encontrassem esse irmão, vaso de barro,
para que cresça no Senhor, né? Então isso me fez remeter muito de Nicodemos também, Sim, que sai à noite, né? Era um conhecedor, um mestre da lei, sai à noite para encontrar o próprio Senhor, porque ficaria muito ruim ele se expor durante o dia. sim. E o Senhor fala com a simplicidade. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode Isso. ver o reino de Eita, Deus. só tremendo. Aleluia, aleluia, que hoje nós temos esse Espírito, né, irmão? Amém. Rica a palavra. Olha. Glória a Deus. Acabei cortando aí, irmão. Pode continuar. Sim. Né, e você sabe que o sentimento é trazer isso, né? Como nós precisamos nos alentar uns aos outros com a verdade, com as escrituras, né? Porque o Senhor falou, todo aquele que é da verdade, e essa peculiaridade é da verdade, ouve minha voz. Porque, irmãos, Paulo ele diz no capítulo 3 versículo 4 que se o nosso evangelho está encoberto, ou seja, se uma pessoa não está conseguindo ver isso, ele diz no capítulo 4 capítulo 3 versículo 4 de 2 de Coríntios, disse isso, né? Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O qual o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Tá vendo que o único requisito é crer? Ou seja, se a pessoa não vê, é porque não crê. Não é que não entende. Não crê. Muito bom, irmão. É. E aí disse assim: para que não resplandeça a luz da glória. Como diz, irmão, você está aí? Não, você estava falando, eu estava Ah, estava indo aqui no. acompanhando em espírito, né? Deixa eu ir lá então. É capítulo 4, versículo 3. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se Mas se o perdem que nosso está encoberto. evangelho é, Isso, se o isso, nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que estão encobertos. isso. Ó, essa palavra, nos quais o Deus, em letra minúscula, desse Sim, século, cegou o Cegou. entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a a imagem de imagem. Deus. Você vê? Começa naquele ponto, não é entender, é crer, né, irmão? Crer. Isso, irmão. Maravilhoso. Então, Mas foi muito rico você ter ido a Atos 19, foi bom, hein? porque essa palavra é uma palavra que mostra a obra maravilhosa de Deus. Sim, Deus é fiel, Deus é imutável, irmão. Deus começa a boa obra naqueles que creem, ela é completa completo. até o dia de Cristo, né? Até o dia Sim, da glorificação nossa em Cristo, né? isso. Então, naquele momento, eu fico pensando, essas pessoas não conheciam, e foi tão verdadeiro esse versículo. Mas você vê, irmão, como o Senhor guardou e Impressionante. naquele momento ele usou. Ele foi até essas ovelhas que não tinham para poder ligar, né? Então eu vejo Isso. essa maravilhosa obra que hoje nós estamos na época do Espírito, que é a própria pessoa de Deus habitando naqueles que creem, né? Amém. E outra coisa que o irmão colocou aí muito, o Deus desse século, ele age na carne, ele vem jogando dardos inflamados, que isso é impossível, Isso, irmão. né? Para que você não tenha realmente essa realidade dentro do seu coração, né? É verdade. Amém, irmão. Muito rica a palavra. Muito rico. E eu termino para dar lugar aos irmãos continuar, né? Com esse versículo aqui. 2 de Coríntios, capítulo 4, capítulo 3, perdão. Capítulo 3, voltando um pouquinho, né? Versículo 17. Olha o que diz. 17 e 18. 2 de Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito? Onde está o Espírito? Onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Que o Senhor, pelo seu Espírito, possa nos trazer essa liberdade que nós temos em Cristo. Não é libertinagem. Ah, agora eu tenho um cartão para fazer e comprar o que eu quero, fazer o que eu quero. Não. É para nós afirmarmos nele, para que ele determine o nosso viver. Não baseado em Aleluia. mandamentos e regulamentos. Muito Aleluia. mais, irmãos.
é você guardar mandamentos, é muito mais que você guardar mandamentos, é estar unido a Ele. Ele é nós Aleluia. e nós nele. Como dizem, Amém. naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em Meu mim. Pai Olha está em só, mim. irmãos, que maravilhoso, irmãos. Deus seja Amém. louvado por isso. Glória a Deus. Rica Amém. palavra. Glória a Deus. Deus é bom.